Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Congelo Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue dando essa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito deste sujeito chamado Yunus Jalilo. Eu não sei de que país ele é, mas ele parece africano. Tem um sotaque muito parecido com os angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, mas ele parece angolano, tá? Não sei qual é a nacionalidade dele. Em que ele faz aqui uma defesa da chamada ideologia de gênero. E é interessante assim que eu já vi alguns outros vídeos dele, e ele não é uma pessoa burra, ele é uma pessoa que tem leitura. Porém, eu acho que às vezes pelo fato de você participar de um ambiente acadêmico, você acaba sendo contaminado por um tipo de discurso ideológico e político que acaba obliterando o seu raciocínio ou então acabam simplesmente repetindo certos chavões que não têm o menor sentido. E veja que ele está tentando refutar, basicamente, aquele vereador bolsonarista, o tal do Lucas Pavanato, em que estava negando esse conceito de gênero, que agora é moda da esquerda identitarista, da esquerda pós-moderna. Ou seja, que não existe mais o sexo biológico, ou então o sexo biológico pode ser relativizado por um conceito de construção social de sexo chamado gênero. Ou seja, que mulher e homem já não tem mais um vínculo biológico, mas sim um vínculo subjetivo com a cabeça de quem se acha homem-mulher. Essa que é a grande questão, né? E eu fico assim impressionado como pessoas aparentemente inteligentes caem num discurso tão imbecil como esse. Eu digo que é imbecil porque tem certos tipos de visões acadêmicas que desafiam, na verdade, aquilo que nós chamaremos de raciocínio elementar. Aquilo que é mais óbvio aos olhos, mais óbvia a razão, quer dizer, dentre das inúmeras ideologias estúpidas que a academia pode produzir, com certeza uma delas é a chamada ideologia gender. Vamos analisar aqui o vídeo e os seguintes comentários do Sr. Yunus. Tá? Mulher trans são homens biológicos? Sim, eu não acho, a ciência acha. É biologia. Não. Sim. Muito obrigado, meu nobre, pela tua opinião, ela é muito interessante e curiosa. No entanto, a biologia não se resume a uma palavra. Nisto você tem razão, se resume a determinadas condições que estão envolvidas com a biologia. Ou seja, nós temos as condições genéticas, nós temos as questões fenotípicas, nós temos as questões do DNA e assim sucessivamente, né? E a gente sabe que esses elementos biológicos são condicionantes da definição de homem e mulher. E não tem escapatória. Por quê? Porque o sexo, além de ser um elemento biológico, ele também é um elemento ontológico, ou seja, ele é inerente ao ser humano. Ele é inerente ao ser humano. A humanidade se conhece como sexuada e, como eles dizem, binária. Não tem outra forma, não é? Vamos lá. Ela trabalha com múltiplos níveis: cromossomos, gônadas, hormônios, genitália, características secundárias e, mais recentemente, neurodesenvolvimento. A própria literatura médica reconhece que o sexo não é estritamente binário em todos os casos. Aqui ele está apelando ao fato de certas anomalias genéticas, tá, que fogem ao padrão que nós consideramos homem e mulher. Porém, anomalias genéticas já denunciam o fato de que eles quebram um padrão estabelecido pela própria natureza. Porque, por exemplo, muitas dessas pessoas que têm determinadas deficiências genéticas ligadas ao sexo, elas têm problemas relacionados à reprodução humana, elas têm problemas relacionados à definição do corpo, elas têm problemas inclusive mentais. Por exemplo, a síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter e muitos outros que nós estudamos, inclusive na biologia básica, revelam claramente que são deficiências, são síndromes genéticas que você não pode considerar como um sexo à parte. Pelo contrário, muitos desses problemas genéticos têm os dois sexos, né? Ou pelo menos têm anomalias que juntam esses sexos e que dificultam o desenvolvimento dessa pessoa. Então, logo, uma anomalia não pode servir de contraponto a um padrão. Então, esse tipo de jogo retórico me parece muito, se não desonesto, mas completamente ilógico. Vamos lá. Pessoas intersexo existem, com variações cromossômicas como XXY, X0 ou insensibilidade androgênica. Sim, mas são deficiências ou anomalias genéticas, não são o padrão do ser humano. O padrão do ser humano, o padrão de toda a humanidade, é nascer homem e mulher. E quando nós falamos de homem e mulher não é uma construção social. Homem e mulher
tem elementos definidores no elemento biológico, como também no elemento ontológico. Ou seja, existem caracteres que são próprios e que nós identificamos na mulher, como também nós temos caracteres que identificamos no homem e que, na verdade, não podem ser modificados. Por exemplo, quando nós falamos do chamado homem trans, o que o homem trans faz para, entre aspas, mudar de sexo? Ele muda a sua natureza biológica? Não. Por quê? Porque ele continua tendo uma estrutura genética própria de homem, tá? Mas ele faz alguns tipos de artifícios para moldar os aspectos acidentais da sua natureza, como, por exemplo, a aparência. Ele pode colocar seios postiços, ele pode, sei lá, amputar o seu pênis, assim sucessivamente. Mas esse homem, propriamente dito, que faz isso, ele não se torna uma mulher. Ele se torna tão somente um homem mutilado com uma aparência de mulher. Por quê? Porque na cabeça desse povo, parte-se da pressuposição de que ser homem ou mulher é uma categoria psicológica, caprichosa, que está dissociada cognitivamente de uma realidade concreta do âmbito biológico, físico e ontológico, o que é uma coisa completamente absurda. É como dizer, por exemplo, que se eu quisesse me tornar um cachorro, de repente eu colocasse um focinho na minha cara, eu colocasse orelhas de cachorro, coisa parecida, e começasse a latir que nem um cachorro, e pronto, e todo mundo teria que me aceitar como cachorro, porque isso, na verdade, é um gênero de espécie, né? Quer dizer, é uma coisa completamente absurda, completamente louca, insana. E eu fico impressionado como esse sujeito aí, que não é um cara burro, defenda uma ideia como essa. Mas ele tem que agradar a academia, né? Porque senão, porra, ele perde a bolsa de estudos. Mas enfim. Isso está documentado em manuais como o da World Health Organization e em classificações diagnósticas como da American Psychiatric Association. Veja que hoje em dia, infelizmente, quando esse pessoal usa o argumento científico, né, é sempre para validar uma ideologia transmutada de pseudociência. Vejam que essa discussão sobre o gênero e o sexo não é uma discussão científica. Lamento dizer, não é. Não é, como aliás, se nós observarmos as origens do conceito do gênero, nascem nos cânones de militância ideológica travestida de sociologia e travestida de ciência social. Então, logo, nós percebemos claramente que esse tipo de argumentação pseudocientífica era para legitimar, através de uma aparência de autoridade, certos vieses ideológicos que são completamente distorcidos. E isso é uma constante, pelo menos nos 2 últimos ou 3 últimos séculos de história. Ora, a ciência pode justificar qualquer coisa, qualquer ideologia sob aparência de isenção, como, por exemplo, a eugenia racial. A eugenia racial preconizava que existiam raças inferiores que poderiam ser oprimidas, poderiam ser domesticadas, e aqui nós estamos falando de seres humanos, né, como haveria raças superiores ou pessoas que, dependendo de uma determinada comunidade étnica, seriam muito mais qualificadas por conta de algum imperativo biológico da natureza. Vejam que esse tipo de argumento é falacioso e se esconde sob a aparência de ciência, sob a aparência de isenção, sob a aparência de uma autoridade científica, assim sucessivamente. Isso para mim é tudo pataquada. Vamos lá. Agora, outro ponto essencial é: sexo e gênero não são idênticos. A distinção entre essas categorias foi consolidada nas ciências humanas ao longo do século XX, inclusive por pensadoras como Simone de Beauvoir, que mostrou que a experiência de ser mulher envolve dimensões sociais, simbólicas e existenciais. Veja, aqui existe uma diferença entre o papel social que a mulher pode adquirir na história e o caráter biológico da mulher. Ora, se existe uma dissociação cognitiva da mulher no plano biológico e no plano social, então podemos deduzir claramente que não existe uma mulher, como também não existe um homem, porque essas categorias são arbitrárias segundo essa lógica. E mais, eu pergunto para vocês uma coisa. Dentro das ditas ciências sociais, que de ciências sociais não tem nada, é só ideologia mesmo. Ideologia militante para subverter a família, para subverter as relações sociais, para criar um bocado de ideias idiotas, como a de Simone de Beauvoir, que era uma idiota. Nós temos que falar. O Segundo Sexo é um livro ruim.
Eu tinha aqui com meu pai, eu não sei nem onde está aqui mais, mas é um livro muito, muito ruim. É uma porcaria de livro, tá? Simone de Beauvoir era uma mulherzinha frustrada que namorava um babaca como Jean-Paul Sartre, um vagabundo, sem vergonha, um comedor de menininha safado, sem vergonha, não valia nada aquele cara, tá? Vamos lá. Então, quer dizer, você vê que ele está fazendo um casamento entre autoridade científica e aspectos sociopolíticos e culturais. Mas aspectos sociopolíticos e culturais não são científicos. Não no sentido da ciência natural. Então, quando nós falamos do plano biológico, o que define uma mulher e um homem, existem aspectos que são imutáveis que nós definimos entre homens e mulheres. E quando se fala de certos padrões genéticos que fogem desses padrões que nós conhecemos, que na verdade não são sociais, mas biológicos, porque, por exemplo, quando nós temos uma mulher XX e um homem XY, isso é um padrão biológico, ele não é um padrão social. Ele é um padrão biológico que é definido, evidentemente, pela linguagem. Nós descrevemos, ó, isso aqui é um homem, é um macho, isso aqui é uma fêmea, tá? Mas aqui não muda a essência do fato de que há, sim, um padrão biológico que é inerente a homens e mulheres. E quem foge desse padrão biológico, seja o intersexo, seja a questão das síndromes sexuais propriamente ditas, né? Como eu falei aqui, tá? Essas síndromes ou essas alterações, na prática, são o quê? São algo que foge do padrão. Então, você não pode usar determinadas anomalias de natureza genético-sexual para negar o fato de que existe sim um padrão biológico natural da espécie humana que faz reproduzir a espécie humana e que faz da espécie humana sexuada. E você não pode dizer que alguém com síndrome de Klinefelter ou intersexo necessariamente seja um terceiro sexo, porque na verdade essas pessoas em algum ponto têm elementos dos dois sexos. E como nós identificamos os elementos dos dois sexos? A partir do fato de que existe um padrão biológico sexual no ser humano que é comum a todas as espécies humanas, pelo menos aquelas espécies que nascem dentro de um elemento da normalidade biológica que se espera de um ser humano. Então isso é uma coisa muito óbvia. É uma coisa muito óbvia. Então esse papo de gênero e sexo é para confundir as pessoas no sentido de destruir ontologicamente um elemento que é inato no ser humano, que é a condição sexuada. Então eles estão querendo transformar a condição sexuada apenas num conceito arbitrário. Aí nós temos o homem que se mutila, que aplica hormônio feminino no seu corpo, que faz inúmeros aspectos artificiais para mudar a aparência, porque nós devemos observar que a chamada disforia de gênero, disforia de sexo, eu preferia dizer disforia de sexo mesmo e não de gênero, essa pessoa tem um problema relacionado com a sua existência, com a sua ontologia. Porque nada do que ele faça para se parecer como tal, necessariamente vai fazê-lo como tal. Porque aquilo ali é uma fantasia que ele tem. Mas desde quando uma fantasia ou um avatar psicológico pode suplantar aquilo que de fato você é ontologicamente? É como, por exemplo, eu querer ser um cachorro, ser um gato, ser sei lá o que, algum animal. Existem pessoas hoje que estão enlouquecendo nessas ideologias identitaristas, subjetivistas, relativistas, se idealizando como cachorros, como vacas, como uma criança, uma menina de 6 anos, um velho de 50 anos se idealizando como uma menina de 6 anos. Esse tipo de maluquice. Aí o pessoal quer dar aura de seriedade científica e seriedade sociológica a esse completo hospício. É isso que nós temos que dizer. Vamos lá. Mais tarde, Judith Butler. Tá aqui, ó, é ideólogo. Isso aqui não é sociologia, não é porra nenhuma. É só ideologia mesmo. É só ideologia. Quer dizer, você casa a ciência para dizer, olha, existem alguns aspectos científicos. Científico o quê? Se é uma construção social, então não é científica. Não é científica, ou pelo menos não é objeto da ciência se entendemos o aspecto do elemento natural biológico, né? Vamos lá. Aprofundou o debate ao argumentar que gênero também é uma construção performativa moldada por normas culturais. Ou seja, eles estão confundindo os papéis sociais que existem entre os sexos com a própria essência ontológica do sexo, o que é uma baita de uma babaquice, né? Vamos lá. Do ponto de vista médico contemporâneo, associações como a American Medical Association reconhecem que a identidade de gênero é um aspecto legítimo da saúde humana. Como é que é? Tá bom, então você está me dizendo
que um homem que quando se olha no espelho, ele sente algum tipo de incômodo físico ou psicológico, quando ele vê que ele tem um pênis, quando ele vê que ele é um homem normal, ele tem uma revolta contra isso, de tal forma que ele possa se mutilar fisicamente, que ele pode alterar a configuração física dessa pessoa. E detalhe, essa alteração física pode ter elementos que possam prejudicar sua saúde física e mental. Você sabe muito bem disso. Quer dizer que você acha que um sujeito normal, fisicamente normal, tá? Como eu sou normal, como você é normal, ou pelo menos quando nós estamos falando de normalidade aqui, nós estamos falando de um padrão de saúde, um padrão biológico que é inerente a todos os seres humanos, tá? Então você está dizendo, segundo essas associações, e você negando que essas associações têm influências políticas e ideológicas, e eu acho interessante um sociólogo como você negar um fato evidente e óbvio, que existem interferências de natureza política, de natureza ideológica, de natureza de vários matizes que influenciam essas associações, e você fala como se essas associações tivessem critérios de autoridades confiáveis. Então vamos analisar. Um sujeito normal como eu, normal como você, de repente querer amputar o pênis. Querer, sei lá, colocar seios postiços. Querer colocar hormônio feminino para ficar mais redondo, sei lá. Começar a fingir que é uma mulher. Aí você está dizendo que isso é algo legítimo, é algo que realmente é saudável. E isso porque nós sabemos que pessoas que têm esse problema de alterar o seu corpo podem se arrepender. E o que é que eles vão fazer? Eles vão entrar em depressão. Então, não me venha com esse papo furado, senhor Yunus, de querer alegar critérios de autoridade pseudocientífica, quando, na verdade, uma descrição tão básica que eu estou fazendo com você refuta todo o seu argumento. Refuta tudo. Qual é a sustentabilidade de você me dizer que é legítimo, que é aceitável uma pessoa se mutilar? Qual é a diferença entre um homem que mutila o seu pênis, uma mulher que mutila os seus seios para parecer um homem, com um outro tipo de distúrbio de pessoas que querem cortar sua mão, por exemplo? Qual é a diferença? A diferença é porque ele se fantasia de mulher? É essa a sua ideia? E não é mais louco ainda pensar dessa maneira? Pensar em algo que eu não sou biologicamente, naturalmente. A não ser que você negue o critério da natureza. Aí você vai para uma complicação filosófica muito pior do que isso. E eu vou provar por quê. A incongruência de gênero não é definida como erobiológico, mas como experiência subjetiva reconhecida clinicamente. Como é que eu posso reconhecer uma experiência subjetiva clinicamente se eu me identificasse como Napoleão Bonaparte aqui? Eu começasse a colocar e dizer: eu sou Napoleão Bonaparte, eu nasci na Córcega, eu casei com a Josephine de Bonarré, eu fui derrotado na Batalha de Waterloo e assim sucessivamente. É isso que você está dizendo, cara. Sério, bicho. Sério, você é um cara inteligente, mas você tá falando uma baita de uma burrice. E você tá falando isso achando que você tem autoridade para alguma coisa. Eu já vi alguns vídeos seus e eu digo que esse é um dos piores vídeos que você já gravou. Porque os critérios subjetivos, eles têm que ser analisados dentro de certos padrões que sejam minimamente razoáveis. Tá? Porque critérios subjetivos, legítimos ou ilegítimos, são avaliados segundo critérios morais, critérios de razoabilidade, critérios de racionalidade, etc. Por exemplo, um supremacista branco que prega ódio contra judeus e contra negros também, ele também tem critérios subjetivos. Critérios subjetivos por quê? Porque os critérios de raça que ele prega, ou os critérios de supremacia dele, são falsos do ponto de vista ontológico, do ponto de vista moral, do ponto de vista natural mesmo. Porque não existem diferenças substanciais entre brancos e negros e judeus. Aliás, eu posso dizer que há muitos judeus mais inteligentes do que muitos brancos. E brancos nazis, por assim dizer, brancos fachos, digamos assim. E aí? Critérios subjetivos, se entendermos no sentido das escolhas pessoais, eles têm que estar segundo a justa e reta razão e segundo o bom senso. E esse bom senso tem que ter uma dimensão de ordem natural e de ordem sobrenatural e também critérios ontológicos daquilo que somos como seres humanos. Da feita que nós não analisamos isso, apenas achando que a subjetividade é um critério arbitrário, seja feliz, meu amigo, qualquer merda pode ser justificada em torno disso, tá bom?
Bom, filosoficamente, como de sempre, reduzir alguém à sua anatomia é uma forma de essencialismo, ou seja, a ideia de que existe uma essência fixa que define o que a pessoa é. Ué, isso não tem sentido não? Por exemplo, você tocou num ponto, cara, que se você for às últimas consequências, negando aquilo que você chama de essencialismo, você pode justificar as piores bizarrices possíveis. Vamos lá. Se nós negarmos que existe uma essência humana, ou uma condição humana, ou uma natureza humana que une todos os seres que nós consideramos igualmente humanos, dentro de certos direitos, dentro de certas qualidades, tá? Eu posso, por exemplo, ressuscitar ideologias que podem desumanizar certas categorias de seres humanos. Por exemplo, durante muito tempo na Europa, e você sabe muito bem disso, você é um sociólogo, muitos europeus acreditavam que os não-europeus eram seres inferiores. Que os não-europeus não tinham necessariamente uma essência humana que pudesse ser equiparada a eles. Ou seja, eles criaram um conceito essencial diferenciado. Então, quando você diz que nós não estamos ligados à nossa biologia, você também ataca um ponto essencial da humanidade do ser humano. Se nós não temos características essenciais de seres humanos que devem ser protegidas, que devem ser preservadas, que devem ser inclusive sacralizadas, então o homem pode ser moldável a qualquer sistema totalitário. O homem pode ser moldável a qualquer projeto de engenharia social. O homem pode ser moldável a qualquer, sei lá, bizarrice terrorista do ponto de vista ideológico. É isso que você está propondo, meu filho. Quando você nega, que diz assim, olha, não existe esse essencialismo. Claro que existe a essência humana, existe. Pelo menos você tem certos atributos humanos que são comuns aos seres humanos e que nós reconhecemos como seres humanos, independentemente da raça, da cor da pele, etc. E veja que cor da pele, traços físicos, traços propriamente fenotípicos, são traços dos acidentes que nós chamamos, mas existe uma essência humana, existe sim características intelectivas, características existenciais dos seres humanos que nós identificamos os seres humanos como tais e que distinguem, por exemplo, dos animais. Né? Da feita que você nega esse dito essencialismo, você na prática está afirmando claramente que podemos rebaixar certos homens a animais, por exemplo. Por que não? Afinal, esses essencialismos podem ser quebrados e eu posso realmente prejulgar certos seres humanos como inferiores. Eu posso prejulgar certos seres humanos como animais. Eu posso prejulgar certos seres humanos como qualquer coisa. Como eu posso também ter o poder de manipular seres humanos, o poder de coisificar seres humanos, o poder, inclusive, de não reconhecer certos direitos ou certas prerrogativas dos seres humanos. Quando você, por exemplo, defende essa porcaria, esse lixo de ideologia que afirma claramente que nós não somos presos à biologia, claro, então se nós não somos presos à biologia, meu filho, nós podemos também degradar a biologia do ser humano. Nós podemos tornar seres humanos como cobaias também. Por que não? Claro. Você está preso ao seu corpo, você está preso a uma essência, né? Que absurdo, esse essencialismo, né? Essencialismo, quebre todos os essencialismos, aí você vai ver a merda que vai ser. O nazista que colocava um judeu como cobaia de laboratório, como o senhor Josef Mengele, ou como o Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim, né? Quando eles faziam isso, eles não acreditavam no essencialismo do ser humano. Eles acreditavam sim que alguns seres humanos são categorias sociais inferiores e que esse essencialismo poderia ser, retorcido. Porque eles não têm essência, eles só têm condição. Eles podem ser remodelados, eles podem ser maleáveis, eles podem ser manipuláveis. Então, por exemplo, essa ideologia que você prega não é diferente, porque hoje, por exemplo, você tem ideologia gender para dizer, não, olha, você nasceu cisgênero, como eles chamam. Olha só que coisa absurda, quer dizer, eles estão negando uma característica que você vê quando uma criança nasce, ou seja, uma criança com uma vagina, um menino com pênis. E as crianças intersexos, as crianças com síndromes genéticas em geral, elas não têm algo muito claro com relação a isso. Mesmo que elas possam ter certos atributos genéticos confusos, mas ainda assim são anomalias genéticas. Ao contrário, evidentemente, de um menino e uma menina. Sim, em geral, nós reconhecemos meninos e meninas com características físicas muito próprias, muito específicas, inclusive temperamentos. Isso eu posso ver numa menina e no menino. Eu posso ver numa filha e num filho. Filhas e filhos são diferentes, sim. São diferentes
até mesmo no plano do sexo, e não gênero. Gênero é uma construção ideológica mentirosa para perverter o sexo e para perverter a ontologia do ser humano. Né? Vamos lá. Mas a própria tradição filosófica já questionou isso. Tradição filosófica, o caralho. Você está falando de filosofia pós-moderna. Pense em Michel Foucault, que analisou como categorias sobre o corpo são moldadas por discursos de poder. Esse mesmo sujeito que, em nome do discurso de poder, defendia coisas como sexo entre crianças e adultos. Esse mesmo sujeito que era tão obcecado por Nietzsche, que via tudo como discurso de poder, né, morreu de HIV. E, inclusive, este mesmo sujeito transmitia sua doença para mostrar a vontade de potência contra os seus amantes. Esse é o tipo de gente que vocês seguem e dizem que isso é tradição filosófica. Vá pra puta que pariu, meu. Não tô dizendo que Michel Foucault seja, sei lá, burro. Não, ele não era burro, mas ele era um homem degenerado, um depravado. Totalmente depravado. E eu vou pegar esse sujeito como referência de corpo, como discurso de poder. Tá bom, então vamos usar esse mesmo argumento contra Foucault e contra você? E se a ideologia de gênero, que é financiada por fundações norte-americanas, financiada por fundações europeias, que querem mudar a nossa concepção sobre a biologia, não aceita a biologia básica, aquela biologia mais vagabunda que a gente aprende, sei lá, na escola, tá? Que a gente aprende na escola. Você acha que isso também não é um discurso de poder? Não. Você acha que não, o bonitão? Você acha que não? Discurso de poder é só o discurso de poder dos outros, não de vocês, né? Não de vocês que querem, por exemplo, perverter até a noção do sexo no homem, negando que isso exista, ou atribuindo uma construção social que não existe. Eu sei reconhecer uma mulher e eu sei reconhecer um homem, a não ser que tenham anomalias genéticas, mas de resto, aquelas pessoas, pela sua aparência, pelos seus gestos, por certos traços psicológicos e analisando profundamente pelo seu DNA, pela sua genética, nós reconhecemos categorias que não dependem de aspectos sociais. São estritamente biológicos e eu digo que são ontológicos. Por que eu digo que são ontológicos? Porque é atributo do ser humano ser sexuado. E o ser humano é sexuado justamente para reproduzir a espécie, para perpetuar a espécie humana. Isso significa negar a biologia? Claro que não. Significa compreender que a biologia é complexa e que identidade não se esgota em cromossomos. Não, meu filho, o pior que se esgota. Da feita que vocês estão negando algo que é inerente à realidade humana, então vocês estão inventando certos atributos que não são reais. Eu pergunto para você uma coisa, senhor Yunus. Um sujeito que é um homem como eu, você, entra num banheiro feminino e vai lá mijar em pé. Você acha mesmo que o aspecto biológico não se esgota no físico dele? Então, quer dizer, ele pode se vestir de mulher, né? Ele pode, ou então, fingir por um critério de autodeclaração que é uma mulher trans e pode invadir o banheiro feminino e aterrorizar as mulheres, evidentemente. E isso porque essa ideologia é tão mentirosa do ponto de vista existencial, e nós podemos provar isso, que, por exemplo, nos campeonatos de Olimpíadas ou certos esportes, é claro que essas mulheres trans, sendo pessoas com físicos masculinos, com genética masculina, não é? Com a força muscular de um homem, eles vão prevalecer sobre as mulheres. Isso não é uma coisa óbvia para você, não, cara? Olha, você tá parecendo, sabe o que é o seguinte, você acredita mais nesses livros de merda de sociologia do que a realidade que se apresenta aos seus olhos. Vocês já perceberam que essas ditas mulheres trans, quando entram em campeonatos, eles vencem sempre, né? Elas, né? Ou eles, sei lá o quê. Eles são eles, né? Porque eles são homens, na verdade. Eles adaptaram traços femininos na aparência, mas na biologia eles continuam sendo homens. Isso é uma coisa óbvia. E hoje, se você falar isso, você pode ser processado. Você não acha estranho isso, não, cara? Isso não é relação de poder também, não? Relação de poder, não. Relação de poder é falar da biologia. Agora, ser contra a biologia não é relação de poder, não. Sabe? Eu fico muito puto, sabe? Porque, assim, a gente falando dessas coisas, hoje em dia, para você ver como uma coisa é totalitária. É totalitária mesmo. É coisa de nazista, coisa de fascista, de comunista. Você não pode falar a verdade. Você não pode falar a verdade. Os caras, eles não querem discutir com você. Eles querem impor uma agenda, goela abaixo, e querem arrancar os teus olhos através de argumentos artificiais, né? Argumentos completamente bizarros,
tá? E se você falar, por exemplo, a coisa mais óbvia do mundo, que os chamados mulheres trans, ou as chamadas mulheres trans, estão vencendo em campeonatos em geral, porque eles têm uma resistência física mais forte e eles são, na prática, biologicamente homens, isso é motivo para você ser preso. Isso é relação de poder. Relação de poder no sentido mais Foucaultiano, por assim dizer. Mas, claro, Foucault só vale para os outros, não vale para a esquerda, evidentemente. A esquerda não faz por microfísica do poder. Com certeza não. Com certeza não. Eles são realmente sempre os paladinos da razão, do progresso da ciência. Mas, enfim, vamos lá. Bom, dizer que mulher trans são homens biológicos ignora o consenso médico atual. Consenso médico atual, cara. Primeiro, isso não é um consenso que você está falando. Isso não é verídico que você está falando. Não é consenso que as mulheres trans não sejam homens biológicos. Isso é visto pelo exemplo que eu estou dando aqui. E isso sem prejuízo de outras situações que são até mais graves do que isso. Vamos pegar um caso de um homem que é preso, tá? Mas ele tem essa dita tendência trans, por assim dizer. Ele quer se vestir como mulher, ele se identifica socialmente como mulher e assim sucessivamente. Aí, de repente, você coloca esse sujeito numa cadeia feminina. Cara, isso vai ser um inferno para as mulheres, porque, claro, ele é mais forte do que as mulheres. Isso é uma coisa óbvia. Se ele fizer musculação, se ele fizer algum tipo de esporte, ele vai ter uma resposta biológica de desenvolvimento físico maior do que uma mulher. Isso que eu estou falando é literalmente científico. Isso não depende de microfísica do poder, isso não depende de ideologia. Isso é um fato observável aos olhos, assim, a olho nu, cara. Mas se você falar isso hoje, os caras querem te colocar na cadeia. Ou seja, a realidade está sendo censurada. A realidade hoje em dia está sendo proscrita. E sabe por quê, senhor Yunus? É porque isso é uma ideologia. E como tal, ela está sendo imposta goela abaixo, sem qualquer tipo de discussão. Você não pode questionar, porque se você questionar, evidentemente você é homofóbico. Se você questionar, é porque você odeia os trans. Se você questionar, é porque você odeia o movimento LGBT, o movimento feminista, acessivamente. Não é porque você vê a verdade. Não é porque você vê, por exemplo, numa luta de vale tudo, um sujeito arregaçar a mulher na porrada e fazer a mulher desmaiar. Não, não é isso não. Uma mulher trans, né? Um homem que se declarou mulher, né? Que começou a se vestir como mulher e tudo mais, mas a configuração muscular dele continua sendo de um homem. E é por isso que ele arregaça na porrada. E claro, ele é campeão. Ah, é legal. O cara, quando era homem lá e pegava a porrada de 3, 4 machos, sei lá, no Vale Tudo, aí, quer dizer, ele só fracassava. Aí, claro, ele começa a se vestir de mulher, começa a ficar com esse papo de trans e não sei o que, quero fazer transição de gênero e blá blá blá. Aí ele chega num campeonato feminino, claro, ele arregaça todo mundo, pô. Olha, o que eu tô falando aqui é uma coisa óbvia, é uma coisa assim, sabe? Eu não tô falando nada demais. Mas tem gente que quer me colocar na cadeia por causa disso. Isso é relação de poder, filho. Muito mais do que eu falar a verdade. Quando eu estou falando aqui do caráter da biologia, eu não uso isso para fins políticos. Eu uso apenas para ver a realidade. Tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar. Se alguém quiser ser esquizofrênico e ficar brincando de ser cachorro, gato, mulher, Napoleão Bonaparte, problema deles, né? Vamos lá. Ignora a pluralidade biológica e ignora a própria identidade de gênero. Cara, sinceramente, eu não sei o que é pluralidade biológica para você. Para mim e para a maioria das pessoas e para os estudos da biologia séria, não dessa biologia ideologizada, o caráter essencial do ser humano é ser uma condição sexuada entre homem e mulher. Simples assim. Simples assim. Agora, se vocês inventam essa pluralidade biológica, que não é pluralidade, porque não há mudança realmente essencial do sexo. Não há. Como eu falei aqui, a mulher trans, propriamente dita, continua sendo homem, do ponto de vista biológico. Então, se ele continua sendo homem do ponto de vista biológico, as aparências que ele se imputa para, sei lá, ser visualizado ou visualizada como mulher, não mudam a sua essência biológica, não mudam sua resistência biológica, não mudam sua genética, não mudam nada, porque ele continua respondendo fisicamente como um homem, respondendo biologicamente como um homem. Isso é uma coisa óbvia, cara. Isso é uma coisa elementar.
E o Pavanato, ele ganha ponto. Não é porque ele é muito inteligente, não é porque ele seja acima da média, não. Ele porque ele tá falando do óbvio. O óbvio que vocês brigam, cara. Vocês estão brigando contra a realidade humana. Vocês estão brigando contra a natureza humana. É só isso. Mas como você disse que não existe mais essencialismo de nada, se eu não tenho nenhum atributo essencial para definir um homem, então eu não vou saber diferenciar um homem de um cachorro, cara. Ou de um cavalo. Vamos lá. Que é uma dimensão reconhecida da experiência humana. Sim, mas o que você falou? Você não falou nada. Dimensão reconhecida, expressão reconhecida entre aspas, reconhecida por fundações americanas, europeias, reconhecida por esses clubinhos de gente LGBT, feminista, ou então, sei lá, desses círculos iniciáticos das universidades públicas. Sim, aí sim, mas para a maioria das pessoas, não. As pessoas não reconhecem isso. Pelo contrário, elas reconhecem uma contradição nisso. Né? Elas reconhecem claramente que isso não comporta realmente a razão mais elementar, a questão mais óbvia da racionalidade humana. Veja que eu não tenho nenhum preconceito contra homossexual, se entendermos preconceito no sentido de ter uma hostilidade à pessoa do homossexual. Nem um pouco. Eu tenho uma porrada de amigo homossexual. E a minha relação deles é completamente tranquila. Nunca os desrespeitei enquanto seres humanos. Tá? Nunca desrespeitei, tá? Agora, quando a gente faz uma crítica racional, uma crítica objetiva a determinados delírios que partem dessas agendas, os caras ainda querem te colocar na cadeia, pô. Para. Como eu sempre já falei, gênero é como a nossa consciência habita no corpo. Gênero é como essa consciência habita no corpo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu sou um homem e quero ser uma mulher, então o que prevalece não é o que eu sou, mas assim o que eu idealizo ser, ainda que essa idealização não corresponda à realidade. Se eu quiser, sei lá, ser um cachorro, então eu poderia ser não um gênero, mas uma espécie, né? Então, na verdade, eu sou um cachorro dentro de um ser humano. Ou como eles dizem, que o sujeito que é trans é uma mulher dentro de um homem. Mas pera lá, o que você entende como uma mulher dentro de um homem? Como é que é? Assim, é um ser que tem vagina, que tem cromossomo XX, que tem sei lá o quê? Quer dizer, o que você define uma mulher dentro de um homem? Uma vez eu fiz a seguinte pergunta: não, isso é uma proposição completamente bizarra, porque o que se define homem e mulher justamente é o aspecto biológico. Não é uma idealização. Eu, como homem, nascido biologicamente homem, com a genética de homem, eu jamais posso me idealizar como uma vagina. Eu não posso dizer que eu sou uma mulher. Claro que eu não sou. Como também eu não sou um cachorro. Imagine, por exemplo, se a gente ir para as outras esferas. Sei lá, um sujeito que é branco, que se idealiza ser negro, ou um sujeito negro que se idealiza ser branco. Aí uma pessoa diz assim: não, mas você é uma pessoa branca. Não, mas eu me idealizo um africano. Ou um outro africano. Não, eu me idealizo um nórdico loiro dos olhos azuis. E assim suavemente. Cara, isso é um delírio completo, cara. Nós temos que, sim, aceitar a nossa condição como a nossa essência. Nós temos, sim, atributos próprios da nossa espécie e da nossa natureza que nós não podemos mudar por um delírio psicológico. É muito simples. Os homens trans e as mulheres trans não podem mudar a condição essencial da sua natureza, como isso é representado nos exemplos que eu dei. Ou seja, que as mulheres, como também os homens, quando eles nascem como tais, serão como tais. E serão também como seres humanos. Então esse papo do gênero é um artifício para dizer o seguinte, que a natureza biológica se confunde com o papel social. E que a própria definição biológica também é um papel social. Isso é uma alucinação completa, porque nós estamos falando de atributos que não são gerados pela sociedade, são gerados pela biologia. São gerados pela natureza ontológica do ser humano. A não ser que você negue que existam homens e mulheres. Então, se homens e mulheres não existem, então a gente não tem nem que se preocupar com a definição de homem, mulher e trans.
Então, por que a gente está criminalizando pessoas que dizem que uma mulher trans é, na verdade, um homem? Se você está dizendo que tanto homem como mulher são apenas convenções sociais. Se são convenções sociais, então são convenções extremamente arbitrárias. Então, o fato de alguém se ver como uma mulher, como um homem, é um conceito completamente subjetivo. Então, por que a subjetividade de um homem que se aceita como, se acha mulher ou se idealiza como mulher, valeria mais do que, por exemplo, um outro indivíduo dizendo que ele é um homem? Se tudo é construção social. Vocês não percebem a esquizofrenia desse raciocínio, cara? Esse raciocínio não bate logicamente, não tem enquadramento. Não tem isso. É uma coisa tão mal. Assim, o que mais me escandaliza no que chamamos de gênero é que a construção da ideia é muito ruim. Ela cai assim num círculo vicioso que o óbvio destrói. É isso que nós temos que entender. A obviedade destrói esse argumento. E como os caras são tão alucinados com isso, eles querem te criminalizar pelo óbvio. Vamos lá. Simples. Não. São categorias diferentes. Prazer, meu nome é Yunus Jalil. Não são categorias diferentes. Você está reduzindo como se fosse um gosto, né? Nascer homem, nascer mulher é uma questão puramente de fatalidade de gosto. Né? E eu posso mudar isso? Claro que eu não posso. Tanto não posso que toda tentativa de mudar nesse sentido é um artifício. É algo que realmente é forçado. É algo que simplesmente esse pessoal não se limita ao critério pseudocientífico que eles apelam, mas eles querem mudar a linguagem, eles querem mudar as expressões, eles querem inclusive criminalizar expressões. Ora, isso aí é uma engenharia social, isso não tem nada a ver com ciência, isso não tem nada a ver nem mesmo com sociologia. Eu diria que isso é uma baixa sociologia. É uma baixa sociologia. Isso, meus amigos, eu acho decepcionante que pessoas inteligentes, porque pelo menos o Unos eu já vi vídeos interessantes dele, né? Mas esse aí foi um dos piores dele, não? Então, um grande abraço a todos.